o que que são, então, rateios, né? Vamos pensar o seguinte, eu compro sacola uma vez por ano para poder atender todas as minhas vendas do ano. Então, eu gasto por ano R$ 3.000 de sacola. Só que essas sacolas, elas são diluídas ao longo dos 12 meses. Tem mês que sai 200 sacolas, tem mês que sai 100 sacolas, tem mês que sai 120, tem mês que sai 89, tem mês que sai 73. Então, eu tenho uma quantidade de uso de sacola diluída ao longo dos meses e eu tenho uma saída de dinheiro para esse tanto de sacola que eu uso nos 12 meses. Meu cálculo de preços é feito com base mensal. Se ele é feito com base mensal, todas essas despesas e custos que eu tenho anualmente, eu preciso ratear. O rateio é isso, é dividir essa despesa, colocando cada uma ali no seu lugar, dividindo, né, rateando, distribuindo proporcionalmente. Então, eu pego esses R$ 3.000 que eu gastei uma vez no ano, divido ele por 12 e na minha planilha, no meu cálculo de preços, eu coloco o mês o valor do mês referente àquela despesa, tá? Então, eu vou pegar os 3.000, vou dividir por 12 e o valor que der eu coloco no meu cálculo de preços. Isso vale para sacola, como eu dei o exemplo. Isso vai valer para manutenção de máquina. Então, por mês, eu sei que eu faço uma manutenção e ela custa R$ 500. Eu vou diluir esses R$ 500 ao longo dos meses. Por que que eu faço dessa forma? Porque são custos, são despesas que são muito pesados para eu colocar em um mês só. E quando eu diluo isso ao longo do tempo, eu consigo ter um cálculo de preços mais assertivo e menos robusto. Porque vamos supor, gente, pensa o seguinte, vamos usar o exemplo de funcionário. Eu pago meu funcionário todo mês um salário para ele. Chega em dezembro, ele tem férias, ele tem 13º, e aí, em nenhum momento durante o ano, eu me programei para essa despesa em dezembro. Então, o que que eu vou ter ali? Um acúmulo. Na hora que eu tiver uma saída de caixa em dezembro, eu vou ter uma saída enorme, vai furar, vai arrombar meu caixa, porque eu não tenho estrutura para aquilo ali. Porque nos 11 meses anteriores, eu não me programei para guardar dinheiro para pagar o 13º, as férias desse funcionário. Tá? Então, é a mesma linha de raciocínio. Eu preciso diluir isso ao longo do tempo para que ele seja pago mensalmente. E aí, quando chegar no momento de eu fazer essa compra, ela já está paga ou ela já foi antecipada. Tá? A gente precisa sempre ter esse entendimento, porque, como eu disse, se você não paga, alguém está pagando. Então, vamos supor que você não se organizou, né? E aí, vamos usar o exemplo do funcionário de novo. Se todo mês eu tiro lá um dozeavos, né? Um dozeavos é uma fração de 12 meses referente àquelas férias. Todo mês eu vou lá e separo aquele dinheiro referente a essas férias do funcionário. No momento dele tirar férias, esse dinheiro já está reservado. Eu vou pegar esse dinheiro e vou passar para ele. E esse dinheiro, ao mesmo tempo, já foi diluído dentro do meu cálculo de preço. Porque na hora do meu cálculo de preços, eu já tinha considerado esse valor lá dentro. Faz sentido? Então, pensa aí, todas as despesas, todos os custos que são anuais, ou que são trimestrais, ou bimestrais, mas despesas que não são mensais e que você precisa diluir, tá? Ao longo dos meses. Outra aplicação de rateio que é importante. Vamos supor aqui que você compre, meu caso, tá? Eu produzo bolsas e acessórios em tecido. Então, quando eu compro um tecido, eu compro, vamos supor, 5 metros de um tecido. 5 metros de um tecido, ele tem de largura 1,5, 1,40, 1,5 m, 1,40 m. Quando eu corto uma bolsa, quando eu corto as partes, né, de uma peça que eu vou fazer, de um produto que eu vou fazer, eu não uso os 5 metros inteiros. Eu uso recortes ali, né, que eu vou posicionar, vou usar recortes, e eles são cobrados em área. Por que área? Porque é 1 metro por 1,40. Então, eu preciso entender qual é a área, qual é o valor dessa área. É tipo comprar um terreno, né? Eu vou comprar um terreno de 20 metros por 5. Quanto que custa cada metro quadrado desse terreno? E aí, a mesma coisa vale para o tecido. Quanto custa cada metro quadrado desse tecido? Eu paguei R$ 29,90 no metro, comprei 5 metros, mas eu usei 20 centímetros por 30 centímetros. Essa área que eu comprei, que eu usei do meu tecido, ela tem um valor específico. Eu não vou cobrar do meu cliente 5 metros, porque eu não usei 5 metros né, no produto dele. Eu usei 20 por 30. Então, eu preciso fazer um rateio do valor total desse tecido para essa área de 20 por 30 que eu utilizei, tá? Aí a gente entra especificamente nos variáveis, tá? Então, eu já falei muito aqui sobre, né, exemplos de custo, exemplos de despesas fixas. Agora, eu vou dar exemplos de variáveis. A gente tem dois principais custos variáveis dentro da empresa. Um é a mão de obra e o outro é a matéria-prima. A mão de obra
tudo aquilo que é produtividade mesmo, que é pessoa que faz, tá? Como que eu sei o valor da mão de obra? Isso é independente. Eu não tenho funcionário, Lohane, eu preciso pagar uma mão de obra, você precisa calcular a mão de obra. A mão de obra tem que estar implícita dentro do seu preço. Então, vamos supor, você mesma produz, você mesma faz tudo, por mês você vai lá e tira R$500 de Prolabore. Independente de qualquer coisa, tem uma mão de obra fazendo aquilo ali. Que seja R$500, que seja R$3.000, mas tem uma mão de obra fazendo esse trabalho, tá? Então, a gente vai pegar. Quando a pessoa não tem funcionário, e o que eu sugiro fazer? Vai na internet, pesquisa o piso salarial da classe do que você faz. Então, no meu caso, se eu produzo bolsa, eu vou lá e olho dentro da classe lá de costureiras, qual que é o piso salarial nacional ou estadual para as costureiras. E aí eu chego lá no valor, sei lá, de R$1.400, um salário mínimo. E aí esse R$1.400 vai ser a minha referência para esse cálculo de mão de obra. Então, no geral, como é que a gente calcula essa mão de obra, né? A gente trabalha 200 horas por mês, por isso que eu falo que é no geral, tá? É em vias de regra, né? De forma generalizada. O R$1.400, ele vai ser diluído em 200 horas por mês. E aí, dessas 200 horas, eu vou saber que a minha hora é R$7, por exemplo. Se eu levei 1 hora para fazer um produto, a minha mão de obra foi R$7. Se eu levei meia hora para fazer um produto, a minha mão de obra foi R$3,50. Então, eu preciso diluir o valor desse salário base nessas quantidades de horas e jogar para a quantidade de hora que eu realmente utilizei no meu produto, tá? O raciocínio do rateio, o raciocínio dos cálculos proporcionais, eles são exatamente os mesmos do que eu falei lá das embalagens, por exemplo. A gente precisa chegar ao que a gente usou. Então, a gente vai diluir isso de alguma forma, tá? Eu tenho um valor macro e eu tenho que chegar no meu usado menorzinho. Pode ser se eu faço bolo, por exemplo, com farinha de trigo, né? Então, sempre pensar na matéria-prima que eu utilizei dentro daquele produto. E aí, como eu disse, são dois, né? A gente tem custo com mão de obra e com matéria-prima. Então, quando eu penso na matéria-prima, o que eu utilizo ali de material para fazer aquilo que eu faço? Se é uma prestação de serviço, por exemplo, qual é a matéria-prima da prestação de serviço? É só a mão de obra. Então, o meu único custo variável é a mão de obra. Se é uma produção de bolsa, uma produção de bolo, uma produção de crochê, uma produção de pintura, qual é a matéria-prima? Tinta, tela, linha, agulha, né? O que eu uso de matéria-prima para fazer aquele produto meu, tá? Então, espero que tenha ficado claro os conceitos aqui de custos variáveis, despesas variáveis, matéria-prima, tudo que a gente já passou até aqui. Uma outra coisa que a gente sempre passa despercebido também, que a gente tem que incluir na composição de preço, também é o combustível, tá? Por que o combustível? Muitas vezes você faz as entregas da sua empresa e a gente esquece do combustível porque o carro é o mesmo que a gente usa em casa. Então, eu pego meu carro, eu vou fazer uma entrega. Eu pego meu carro, eu vou comprar matéria-prima. Eu pego meu carro, eu vou no correio fazer uma postagem. Quanto que eu tô gastando de combustível nesse carro? E não é só o combustível, é o desgaste do carro, mas aí a gente aprofunda ainda um pouco mais. Eu tenho que fazer um cálculo ali que me remeta a esse valor e que eu inclua isso no meu preço, porque alguém está pagando as despesas do carro, né? E aí provavelmente não é a empresa porque você não colocou no valor do preço, no valor do produto, tá? E aí a gente chega finalmente no markup, que é o cálculo que a gente vai usar, a estrutura de cálculo que a gente vai usar para colocar todas essas informações que eu falei até agora. E eu queria muito conseguir passar para vocês aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar mais uma vez, vou pausar, vou tentar mais uma vez mostrar aqui a tela para ver se vai dar certo, tá? Porque a estrutura do cálculo fica fácil vocês olharem. Consegui. Então, vamos lá. Aqui é onde eu vou mostrar para vocês como que é feito o cálculo dos preços através dessa técnica de cálculo aqui, desse método de cálculo que se chama markup, tá? Qual que é a ideia do markup? Por que eu utilizo o markup como uma estrutura para minha composição de preço? Porque ele é muito criterioso e cauteloso na hora de calcular os preços. Como eu falei para vocês aqui, tem toda uma constituição de preços, né? A gente inclui várias questões importantes aqui, que são as despesas, os custos, todas as variações. Eu preciso colocar isso dentro do meu preço. E o markup, ele considera tudo isso, tá? Então, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro quadrado aqui vermelho, a gente tem o percentual das despesas e custos mais o percentual do lucro, igual ao total de custos, e o total dos custos variáveis, tá? Dividido pelo total dos custos variáveis. Então, eu tenho que o meu preço de venda é o total do custo do produto dividido pelo índice comercial, que é 1 menos o total dos custos.
Claro, gente, que eu falando dessa forma para vocês aqui, o negócio é bem assombroso. Mas como eu disse, isso aqui é uma passada rápida para você saber que existe. Né? Eu tô te dando uma informação aqui, várias informações, já para poder abrir sua mente, para te chamar a atenção para várias coisas. Porém, mostrando o cálculo também, porém, para aprofundar, você precisa de um nível mais aprofundado. Tá? É uma informação para você saber que existe, saber o que está fazendo certo, saber o que está fazendo errado. Talvez, né, para as mais curiosas, vão conseguir pesquisar isso aqui do markup e aplicar realmente as informações que eu dei no markup, porém, precisa ser aprofundado, tá? Como eu disse, vou repetir, se vocês tiverem interesse em fazer um curso mais aprofundado, eu tenho esse curso, né, ele é um nível mais avançado do que essa fala para vocês aqui. Isso aqui é muito mais para vocês entenderem o que é, onde se aplica, a importância disso, como fazer, dar um caminho para vocês aqui, caso vocês queiram seguir com as próprias pernas. Porém, se tiverem interesse, eu tenho a disponibilidade, né, de fazer, eu tenho à disposição esse curso para vocês, né, já montado, já vendido pela Hotmart, então vocês podem acessar também através do curso, tá? E é um curso completo, todos esses conceitos aqui eu aprofundo todos eles, para vocês terem mesmo realmente um conhecimento do que vocês estão fazendo. E aí chegar nesse markup aqui e desenvolver esse markup, porque o curso também tem uma calculadora de preço. Então, saber aonde vai colocar cada informação, saber aonde vai aplicar, né, as despesas, os custos, o que é variável, o que é fixo, preenche direitinho lá essa calculadora de preços e aí no finalzinho tem o preço lá já calculado, tá? Com essa estrutura do markup. Então, essa calculadora é feita dentro do Excel, já vem tudo formulado, bonitinho, para que você só inpute as informações e elas saiam lá embaixo como uma formação de preço, ok? Então, voltando para cá, deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltei? Acho que eu voltei. Então, é isso. Eu encerro aqui, então, essa aula. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Caso vocês tenham interesse, entrem em contato. Terei o maior prazer em atender, em tirar dúvidas. Pode me mandar mensagem no direct, como eu disse, que eu estou à disposição de vocês, tá bem? Um beijo e muito obrigada.